Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento Fundamentos SQL da prova 110061 Oracle 12c. Eu quero agora que vocês abram o capítulo número 4, onde eu vou falar sobre usando Simple Functions, usando funções simples, ok? Quando vocês ouvirem falar sobre Single Raw Function, é relacionado a esse capítulo, função de uma única linha, né? Funções simples, ok? O que geralmente essas funções trazem no banco de dados? Traz um resultado por um grupo de linhas. Okay? Então, vai te trazer um resultado por um grupo de linhas. Essas funções que nós vamos ver agora nesse capítulo. Tá certo? O que você pode fazer com essas funções? Cálculo de dados. Você pode fazer cálculo de dados e te mostrar no display. Modificar dados a nível de select. Você traz o dado de uma maneira e quer que ele apareça de outra maneira. Manipular a saída de grupo de linhas, então você manipula um resultado, um grupo de linhas de um select que você traga, você quer que mostre de uma outra maneira. Então você vai utilizar essas functions. Formatar datas e números, eu quero modificar o formato de datas e números. Você pode modificar também usando essas funções. Converter tipos de colunas. Então, nesse caso, por exemplo, você tem uma coluna do tipo date, só que o resultado dela você vai armazenar numa coluna do tipo varchar. Se você jogar direto, vai dar erro. Então, existem essas funções para você converter aquela data em caractere e você poder armazenar essa coluna, essa informação numa coluna varchar, ok? Aceitam argumentos, né, coluna ou expressão e retornam valor. Podem ser alinhados. Quando falo alinhados, é você poder colocar entre parênteses as expressões, tá certo? Qual vai ser executada primeiro. E pode ser usado em select, where e order by, certo? Essas funções aí, dá para fazer isso daí. Agora, quais os tipos dessas funções nós vamos ver? Função de caractere, função de números, função de data, função de conversão e função gerais. Ok? Existe as múltiplas funções ou multiple raw function. Então existe a single raw function, que é o que eu vou passar para vocês agora, e existe também as multiple raw function. Esse daí nós veremos em outro capítulo, se não me engano, capítulo 5, mais à frente. Ok? Então, funções de caractere, pessoal. Vamos começar a aprender a utilizar essas funçõezinhas extremamente usáveis no dia a dia. Então, função de caractere, nós temos a lower, upper, length, initcap, concat, substr, instr, lpad, rpad, trim e replace. Existe mais N funções, mas o que aborda para a prova é isso. Geralmente, o que você vai usar no dia a dia, eu uso muito essas funções no dia a dia. Tá certo? Então, a primeira função, vamos usar a upper. A upper é o quê? Eu pego, está vendo que eu estou dando um select, estou passando uma literal, que nós vimos no capítulo anterior, concatenado com um upper last name. Is, aqui eu joguei a função lower job ID. E fiz um apelido de coluna employees details from client, from employees. Quer dizer, o upper significa o quê? Eu vou colocar tudo em maiúsculo e o lower vou colocar tudo em minúsculo. Vamos ver o resultado do select. Olha só. The job is the job ID for Abel, coloquei tudo maiúsculo, Abel. Ó. Esse resultado é isso aqui, Abel. Essa é a rep, eu coloquei tudo minúsculo. Ok? Então, função upper e função lower significa você colocar tudo maiúsculo e tudo minúsculo. Tá certo? Um outro exemplo aqui clássico é você tentar achar dentro de uma tabela, né, da tabela employers, eu quero achar o Higgins, que o último nome dele, o sobrenome seria Higgins. Se eu executar dessa maneira, não vai trazer nada, porque lembra que eu falei? Literais são case sensitive, faz diferença de maiúsculo e minúsculo. Comandos do banco não faz diferença de maiúsculo ou minúsculo, tá certo? Agora, ó, se a gente fizer um select para verificar o last name, olha só, o Higgins vai estar aqui em algum lugar, só que é formatado como o nome? A primeira é maiúsculo e o restante minúsculo, tá certo? A primeira sempre maiúscula e o restante minúsculo. Como eu posso usar a função lower? Eu posso fazer o meu select normal, converter essa saída aqui para minúsculo e comprar com minúsculo. Agora você vai ver que dá para a gente achar esses dados. Ó, função lower. Não que eu estou alterando alguma coisa no banco, eu só estou alterando o display. Ó. Agora show Higgins.
Porque eu converti essa coluna aqui para minúsculo e comparei com minúsculo. Lembrando que eu não estou alterando dados, estou alterando a exibição deles. Tá certo? Função initCap. Se eu tentar achar o Higgins por initCap, o initCap o que é? O initCap ele coloca a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. Tá certo? Então, ó, se eu tentar executar esse select aqui agora, colocando na minha coluna que vai comparar a primeira maiúscula e comparar com o Higgins, que vai ser maiúsculo, você vai ver que vai achar os dados. Ó. Achou o Higgins. Ok? Veio como um upper. Além disso, eu coloquei ele como upper aqui em cima. Então, eu coloquei para buscar a primeira maiúscula e a restante minúscula e coloquei a primeira maiúscula e a restante minúscula na minha formatação, na minha literal. E aqui eu mandei mostrar os dados em maiúsculo. Ok? Então, o initCap faz o quê? Coloca a primeira em maiúsculo. Vamos lá. Mais funçõezinhas aí. Concat. Lembra que nós vimos que a gente poderia fazer o concat com as barras dessa maneira, né? Duas barrinhas assim. Existe a funçãozinha chamada concat, que você não utiliza essas duas barrinhas, só que você junta os dois nomes. Não tem a opção de colocar alguma coisa no meio. Tá, ok? Você tem que especificar as colunas mesmo. Então a função concat é que vai juntar first name e last name. Tá certo? A função length, outra funçãozinha, ele traz a quantidade de caractere que tem no campo last name. Ok? O instr, que é outra função, ele te fala em que posição está a letra A do meu select. E o meu job, o meu substr, ele conta da posição 1 até a 4, me pega, né, da minha coluna a posição 1 até a 4, por exemplo, se for SA underline happy, esse aqui, se for SA, ele vai contar, nesse caso, o job ID 1, 2, 3, 4. Ele começa a verificação daqui para frente. Então, substr, job ID, quero pegar da posição 4 em diante, for igual a happy, me mostra o resultado. Então, vamos lá ver o resultado da minha query. Olha só. Employee ID, esse campo, concatenou first name com last name, juntou Peter Tucker. Mostrou o meu job ID, SA underline happy. Length, conta quantos caracteres tem. Nós temos 6 caracteres no last name. Last name é Tucker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? E aqui o meu instr me conta a posição na minha coluna last name. Qual é a posição que está o A? Olha só. Aqui está na posição 2. Por quê? How 1, 2. É o meu last name que eu estou reparando, é o meu first name. E aqui os meus substr, que é para pegar o quê? Opa! Meu substr para pegar o quê? Iniciada a posição 4, meu job ID for igual a happy. 1, 2, 3, ó, 4, a partir da posição 4 for igual a happy, ele faz in select. Reparem que eu vim agora só que tem o SA happy ou alguma coisa que tem o happy, né? Olha lá, ó, MK happy, HE happy. Então essas funçõezinhas, pessoal, vocês têm que saber decor para a prova, saber o que cada uma significa. Tá certo? Aqui nesse seu select eu estou fazendo um employee ID concat first name last name. Estou usando, que nós vimos na concat, estou usando a length, estou usando a instr, from, employers, agora where, substr, last name, da posição -1 até a 1. Reparem que agora é um pouco diferente o meu substr. Olha, aqui eu mostrei que ele pode ser feito dessa maneira, e aqui ele pode ser feito dessa maneira também. Vamos executar o query para a gente ver o resultado. Posição -1, o que significa? Então, meu last name significa posição -1. Quando eu coloco -1, por exemplo, Pedro, o normal começa a verificação daqui para cá. Se eu coloco -1, então minha verificação vai ser daqui para cá. Ok? Então, na posição do last name -1, na primeira que tiver, tem que conter a letra N.
Então reparem que me veio o meu last name. Se eu colocar -1, começa do final. Na posição 1, igual a N. Ó. N, e N. Ele me trouxe somente os N's, quer dizer, -1 foi para o final e volta contando a quantidade de casas que você quer ver o caractere. Se eu colocar -2, vou colocar 2 aqui, agora na segunda aqui, ó, no A, no I, no E, no A teria que ser N. Se eu fizer, praticamente não vai vir nenhum dado. Ó. Tá, veio. Deixa eu ver aqui. Ele computou também a segunda posição como N. Tá certo? Vamos voltar para o 1. Isso. Então, pessoal, essa verificação você pode fazer também. Como você pode também fazer dessa maneira aqui. Ó. Vou comentar esse código. Eu quero colocar o meu last name na posição 1 até a 1, contém a letra H maiúsculo. Tá certo? Letra H maiúsculo ou H aqui. Ó. Posso fazer assim, substituir da posição 1 até a 1, first name, na posição 1 de 1, H. E, olha só, trouxe concatenado letra H ó, na posição H, 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 H e H. Ok? Então você pode ter essa variação de... Vou deixar aqui, né, comentado, para vocês comentarem. Você pode ter essa variação aí de substr. Ok? Funçãozinha replace, pessoal. O que significa funçãozinha replace? Vamos executá-la aqui. A funçãozinha replace faz o quê? Eu troco o que tiver nessa primeira lista de caracteres, eu troco a letra G pela letra BL. Então reparem que trocou Jack e Jui por Black e Blue. Funçãozinha replace. Ok? Funçãozinha lpad. Olha só a funçãozinha lpad. Significa lpad left de esquerda. Ok? Então, ele faz o quê? Tá? Essa palavra Oracle, eu falo que ela, além de ter os caracteres 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero que tenha mais 15 menos 6, 9. Mais 9 caracteres, e o que for vazio que não completar, preenche com asterisco à esquerda. Então, olha o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele põe a palavra Oracle. E o que for para trás aqui, ó, ele preenche com o caractere que você escolha. É isso que funciona a função lpad. Já a rpad, que é write, é a mesma coisa, só que joga para a direita. Olha só. São 15 caracteres, eu posso colocar qualquer número aqui, qualquer caractere aqui. Ele jogou 15, mas só que ele colocou os espaços que não compreendem com asterisco, para formar 15 caracteres, que é o que forma aqui. Ó. Ok? Aqui um interessante, que eu sempre coloco nos meus treinamentos, fora da prova, a funçãozinha soundex. O que significa soundex? O Oracle ele consegue interpretar o som, não que você vai falar e vai aparecer, mas eu quero buscar todo mundo que tenha Tommy no final, ok? Só que o Tommy escreve com T-O-M-Y, por exemplo. E você não sabe que o final é T-O-M-Y, mas a palavra é Tommy, fala Tommy. Se eu vier e usar a função soundex e colocar a Tommy dessa maneira, e usar a função Tommy, vocês verem que o som é a mesma coisa, não é? Então o Oracle usa essa função soundex para trazer o Tommy também com Y. Então é pelo som que ele, pela pronúncia, né, que ele vai te dar esse resultado. Vamos executar aqui, ó. Smith. Olha só. O Smith, o last name, né? Olha só, eu coloquei Smith dessa maneira e olha, me trouxe o Smith. Não tem nada a ver o Smith com isso, mas pelo fato de eu ter usado a função soundex,
função soundex, ele leu da mesma maneira, então ele te traz o dado. Ok? Isso aqui é fora da prova, não cai na prova essa função. Ok? Função round, pessoal. Função round na matemática, né, é você arredondar um valor para cima. Então, a primeira coluna arredondou 45.923,12. Quero arredondar duas casas decimais. Ele olhou aqui, por que ele não arredondou o 92, não foi para 93? Porque o número 3 não é maior ou igual a 5. Então ele trouxe o 4592, que eu quero mostrar somente duas casas decimais. Round 45.923, eu quero arredondar para 0 casas decimais. Então eu olho 45, eu vou arredondar, eu olho 9. 9 é maior ou igual a 5, opa, arredonda o 45 para 46. E o menos 1? Quando você estiver no menos 1, ele vai olhar o quê? A partir do meu ponto, na numeração, ele olha menos 1, então ele vai olhar para cá. Ó. Ok? Ele vai começar ao contrário, de trás para frente. Então ele vai olhar o 4, que é menos 1, estou começando dessa posição, negativo agora, não positivo, que é daqui para cá. Estou começando negativo. Aí ele vai olhar o 5. Opa, o 5 é maior ou igual a 5? É, arredonda para 50. Ok? Então, quando vocês verem o menos 1, ele vai olhar. Se tiver menos 2, ele vai olhar o 5 e vai olhar o 9. Tá certo? Então, a funçãozinha round tem esses detalhezinhos aí. A trunk, pessoal, trunk é você jogar, arredondar para baixo, não arredondar para cima. Então, ok, vamos executar aqui os resultados. Olha só. 45.923. Vou arredondar para as duas casas decimais. Então ele vai olhar essas duas casas, tentar jogar para baixo, né, para 92. Ele vai olhar o 3. É menor ou igual a 5? É, então joga para 2. Então vai ficar o resultado 45,92. A função trunk sozinho. Trunk sozinho, ele faz o quê? Ele vai olhar, ele vai tentar arredondar aqui. Ele vai olhar o 9. Ele vai tentar dar um trunk aqui. Ele vai olhar o 9. É maior ou igual a 5? É, então joga para baixo. Fica 4500. A função trunk 923 com menos 1. Agora, ó, ele está olhando de menos 1 para cá. Ele está olhando o 4, mas ele vai olhar o 5. O 5 é menor ou igual a 5? É, então arredonda para 40. Ok? A função trunk round é a mesma coisa da matemática. Aí, para vocês arredondar ou abaixar o número de casas decimais. Tá certo? Outra funçãozinha chamada mod. A mod traz o que? O resto de uma divisão. Então vai fazer esse número dividido por esse, mas só para mostrar o resto. Muito usada aí pelos desenvolvedores, a função mod é para você ver se o número é par ou ímpar, ou fazer aquelas impressões zebradas, né? Uma cor preta, uma cor branca, uma cor preta, uma cor branca. Certo? Então vamos ver o resto da divisão da função mod. Olha só. Esse é o resto da divisão desse número 9.500 dividido por 5.000, vai dar um valor x, mas só que sobra 4.500 ainda. Tá certo? Trabalhando com dados, pessoal. No Oracle, trabalhar com datas, existe o formato RR e o formato YY. Ok? Qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois é se você for, quando num banco de dados é gravado o campo ano somente com 2 dígitos, e você vai fazer um display disso daí, você vai verificar que no formato YY sempre vai trazer o ano corrente. Então, se seu dado foi gravado em 1825, né, no ano de 1925, e no banco só gravou 25, se eu usar o formato YY, ele vai trazer o ano de 1925, não de 1825, que foi o real. Tá certo? Agora, se eu usar o formato RR, ele não, ele faz todo um processo de cálculo para descobrir que ano que é, que século que foi gravada essa informação. Certo? Como que é feito isso? Quando eu gravar meu ano, por exemplo, você tem que entender essa tabelinha aqui. Para valor de 0 a 49, o ano tiver entre isso daqui, traz o século atual. Se tiver dentro disso daqui, traz o século seguinte. Se o teu valor do ano tiver de 50
a 99, a data devolvida é do século anterior ao atual. A data devolvida é do século atual. Então vamos para um case aqui. Como que você verifica isso? Nessa primeira coluna aqui, ó, do ano, é referente, essa primeira coluna do ano, ela é referente a essas duas verificações, tá ok? Essa coluna aqui de 5099, ela é referida ao quê? A essa coluna aqui, o valor da data, tá ok? Olha só. Então, o que eu faço para saber quando uma data eu vou fazer no formato RR e o campo só tem 2 dígitos? Primeira coisa, eu estou no ano de 1994, tá certo? Opa, estou no ano de 1994, então nós estamos nessa coluna aqui, ó. A data devolvida é do século seguinte. Opa. Aí ele olha esse daqui, 5099. De 5099 eu estou dentro desse daqui, certo? 5099. Pessoal, eu fiz uma edição desse vídeo para explicar melhor esse formato. Tá? Tem alguns alunos que compraram já as videoaulas não entenderam esse formato aqui. Então eu parei essa gravação, fiz um novo vídeo aí, embuti dentro desse vídeo para explicar de uma maneira mais didaticamente, ficou um pouco confuso a relação sobre esse formato, ok? Eu quero que vocês abram um arquivo que vocês receberem chamado formato rr.jpg. Vai estar dentro do diretório de vocês aí, ok? Aqui está ele aberto, ó. Por aqui nós vamos entender melhor como funciona esse formato, certo? Então, como ele funciona? No ano de 1995, essa coluna aqui, ó, eu pego os 2 dígitos do ano corrente. Então, aqui é o ano corrente que você está, ok? Aqui é a data que está gravada no banco de dados. Então, reparem que a data está gravada com 2 dígitos apenas, ok? Então, essa coluna aqui é dessa parte, referente a esses 2 últimos números aqui. E esses 2 últimos números aqui é para a gente olhar essa estrutura aqui, ok? Então, vamos lá. Para o 95, o ano corrente, vamos pensar que nós estamos no ano de 1995. Os 2 dígitos do ano corrente, nós estamos nessa coluna aqui, ó, 5099. Ok? O ano é 95, 5099. Vamos ver agora o 95 aqui da data que está armazenado em banco de dados. Tá certo? 95, opa, está nessa coluna aqui. Então, bateu aqui e cruzou aqui, ó. Certo? The return data is in the current century, no ano corrente. Então, no formato RR, vai me trazer o ano corrente. Já no formato YY também vai me trazer o ano corrente. Ok? Lembrando que essa tabelinha aqui é para o formato RR. Ok? Vamos ver o segundo caso. Olha só, o segundo caso já dá a diferença do formato aqui. Ó. Ok? No segundo caso, o ano é 95. Opa, 2 dígitos, vamos pegar aqui, 95. Nós estamos nessa linha aqui. Ó. Ok? E agora, os 2 dígitos que eu tenho que comparar aqui é 17. Ó. 17 eu vou comparar agora aqui. Vamos ver qual vai cruzar. Nós estamos nessa de baixo, vai cruzar de cima. 17 está aqui. Então vamos lá. No formato ER, retorna a data no current após o século atual. Ok? Então ó, nós estamos no 95 e foi para o século 2017 no formato RR. Ok? No formato YY não, manteve o padrão atual, lembre-se. No formato YY sempre vai manter o século corrente, ó. 95, 95, 95, 1900, 2000, 2000, 2000, 2000. O formato ER tem essas variações. Vamos para o terceiro exemplo, 01. 2001 é 01. 01 tá nessa linha aqui, ó. E 17. O 17 está aqui. Então, retorne a date is current século atual. Ó, trouxe 2017, nós estamos no século 2000, trouxe 2000. O formato YY traz por default já o século atual. Agora vamos ver aqui, ó, 01 do ano 2000. Então, nós estamos nessa linha aqui agora, 0 a 49. Vai cruzar com 95, que é
vai cruzar com 95 esses dois últimos dígitos da data atual gravada em branco. Cruzou aqui. No formato ER, retorna o date e century anterior ao século atual. Só são 2001, volta 1, ok? Volta 1, vai mostrar o ano que é no R formato 1995, voltou um século para trás. E no YY format, mantém o século atual. Ok? Então tem essa didática, essa tabelinha aqui, ó, sempre cruza esses dois números aqui, você vai olhar essa tabelinha aqui. E esses dois números aqui, você vai escolher essa duas tabelinhas aqui. Aonde cruzar é o que vai fazer o formato do RR. Tá? Lembrando que esse formato é para RR, não é para YY. YY mantém o formato do século atual. Ok? Vamos fechar. Então, pessoal, aqui coloquei as novas videoaulas aí, estão vindo com essa edição no arquivo. Tá certo? O pessoal ficou meio confuso. Quem não entendeu, manda e-mail para mim. Tá certo? Aqui, pessoal, duas funçõezinhas de data, sysdate dual. A sysdate vai pegar a data do servidor. Sempre data e hora do servidor. A currentDate já vai pegar a sessão na qual você está logado. Se você estiver logado lá no Japão e um banco de dados no Brasil, a currentDate vai te dar o horário que você está logado lá no Japão, tirando seus horários. Ok? Já o sysdate pega a data e hora do servidor. Então, tomar cuidado nessas duas funções aí. Aritmética com datas, mais exemplos aí de códigos com aritmética com data. Então, toda data mais um número adiciona o número de dias a uma data e resulta em uma data. Então, se eu colocar o sysdate mais 3, vamos ver o resultado? Acrescentou aí 3 dias, ó, 29/5/2015, nós vamos para a data 1/6/2015. Se eu colocar sysdate mais 30, 29, ó, mais 30 de adicionou. Se eu colocar vezes 3, olha só, não possui formatação para vezes. Não tem como fazer isso. Aqui tá ok? Data menos um número subtrai o número de dias. Então, se eu colocar uma data aqui em cima mais um número, aumenta o número de dias. Se eu colocar data, subtrai o número de dias. Vamos colocar 29 foi para 26 dias. Tá certo? Data menos data resulta em números de dias entre duas datas. Olha só. Estou fazendo uma data menos data. Olha só. Hoje, que é 29/5/2015, né? A data é... Coloquei essa data aqui. Me trouxe, existe 1.184 dias, 17 dias de diferença entre essa data. Ok? Uma outra funçãozinha legal para estar fazendo pode ser isso daqui, ó. Last name eu coloquei sysdate menos aridate. A data de hoje menos a data de cadastro do funcionário no tabela Inforce. Dividido por 7. Então, o King está na empresa há 623 semanas. Dividido por 7 dias dá o número de semanas. Tá certo? Aqui, pessoal, com isso, se desejarmos somar 5 minutos a uma determinada data do Oracle, devemos somar a fração 5/1440 a essa data. Vamos ver o exemplo? Eu tenho uma data normal, ok? Usei um formato chamado Tushar para formatar essa data nesse padrão aqui. Tá certo? Agora aqui eu peguei e fiz o Tushar a mesma coisa, só que eu dividi a data por 5 minutos. Se fosse 6, eu estaria colocando 6 aqui. Se fosse 7, eu estaria colocando 7 aqui. Ok? No formato. Agora sim, mais 5 minutos. Vamos ver? Olha só. 4:16 foi para 4:21. Adicionei 5 minutos nessa hora. Se eu quiser adicionar 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Ok? Para subtrair é o mesmo esquema. Olha só. Na subtração, deixa eu só acertar aqui um. Vamos executar. Segundos. 30 segundos. Olha só.
17, 29, 20, 16 e 50. Tá vendo que houve a subtração. E aqui, se eu quiser fazer isso, eu coloco a opção 30 segundos dividido por esse número aqui, ó, 86.400. Ok? Então, existe essa formulazinha aqui que você faz a subtração. Ok? Vamos executar de novo. Olha lá, 17h48 foi para 4h17h18. 30 minutos para trás. 30 segundos, desculpa. Ok? Então, existem esses formatozinhos aqui. Tomar cuidado, na prova pode cair alguma numeração e passar um valor errado aqui. Ó. Tá certo? Funções com datas. Então, as funçõezinhas tuchar, que eu mostrei assim, ó, você pode estar convertendo um campo para esse formato, converter um data, o tuchar serve para isso. E a função agora addMonths. A função addMonths você adiciona meses a uma data. Então, eu quero adicionar meses a essa data aqui. Quantos meses? 1. Ok? Então, vamos lá. A data atual do IDate é 7/6/2000. Eu adicionei um mês, 7 de julho de 2002. Ok? Essa data que está cadastrada no banco. Então, adicionei o número de meses. addMonths, mês. A funçãozinha monthsBetween, ela traz o número de meses referente às duas datas. Então, você faz o monthsBetween, passa dois formatos de data, ele vai me trazer o número de meses. E aqui eu usei a funçãozinha toDate porque eu estou passando um caractere e vou falar que o formato dele é esse. toDate porque eu estou passando um caractere. Se eu fizer monthsBetween sem colocar uma data aqui no meio, vai dar erro, porque ele vai falar que isso é um caractere. Então, eu usei a função toDate para falar que isso é uma data. Tá certo? Funçãozinha toDate, converti para data. Ok? Ali, tuchar, converti para caractere. Aqui, converti para data. Vamos ver, então. Deu um mês de 2/2/2000, de 1995 a 1/1 de 1995, deu um mês. Ok? Lembrando, você tem que colocar a data maior aqui e a data menor aqui. Ok? Então, monthsBetween traz em meses o resultado de duas datas. Next Day, ok? Next Day, você tem que especificar o dia da semana. Então, você vai colocar a data de hoje, qual é o dia próximo de domingo. Vamos ver, traz o próximo dia da semana, olha só. Quando vai ter um domingo aqui? Dia 31, hoje é dia 29, então vai ter o próximo. O domingo é essa data aqui, 31/5/2015. Tá certo? Então, Next Day acompanha a data que você quer, só que eu quero trazer o domingo. Isso que o meu banco de dados, as variáveis de ambiente foram configuradas para Brasil, né? Por isso que eu escrevi domingo, senão você ia ter que colocar Sunday. Tá certo? Last Day retorna ao último dia do mês. Então, Last Day, outra funçãozinha, você coloca Last Day uma data qualquer, 1/3/2012. Retorna 31/3/2012, último dia do mês. Ok? Aqui alguns outros exemplos, com várias funções, né? monthsBetween, addMonths, Next Day, Last Day. Aqui coloquei monthsBetween, quer dizer, vai trazer o número de meses, onde for maior que 1. Vamos ver se tem algum registro. Tem. Então, monthsBetween trouxe a quantidade de meses entre as datas. addMonth, adicionei 6 meses à ARIDate. Next Day, mostrei quando vai ser o próximo domingo. A coluna aí embaixo. Last Day é o último dia do mês. Ok? E aqui monthsBetween vai trazer um resultado. monthsBetween trouxe aqui esse resultado aqui. For maior que 1 me mostra. Certo? Então você pode trabalhar assim. Select, aqui mais um select. Eu estou dando um round month. Where, from na tabela import, no round trunk na coluna ARIDate. From employers, where ARIDate like, o que termina com 97. Vamos fazer o resultado. Não teve nenhum dado, vamos colocar 94. Também não teve nenhum dado. Vamos eliminar então o where.
Olha só, pessoal. Eu estou dando um round no mês, certo? Então, estou arredondando o mês para cima, independente do que aconteça. Olha só. O mês é 17/6, foi para 1/7. Arredondei para cima, começou no dia 1. A data atual é de 17/6, foi para 1/7 a função round. E a função trunc, olha só, a minha data, manteve o mês 6, voltei para o 0, voltou para o dia 1/6 de 2003. Tá certo? Então tem essas verificações. O round vai arredondar para cima e o trunc vai jogar para baixo o mês. Tá certo? Então, pessoal, tá aí terminado praticamente essa parte de funções simples, né? Nós vimos aí várias funções, toDate, toChar, trunc, round, dentre outras, tá certo? Para vocês fixarem bastante. Assistir essa videoaula somente observando 2 vezes. Depois assistir a videoaula digitando os scripts. Peguem o banco, abram o SQL Developer, digitem os scripts novamente para vocês fixarem a ideia. Acessar minha pasta de exercícios, né, e dar uma olhada nesse de ver o que vocês já conseguem fazer e realizar os exercícios de fixação abaixo, que aí eu vou passar um treino para quem passar todos os selects corretamente. Tá certo? Então aqui estão os exercícios, eu deixo em inglês, por quê? Para vocês já irem se familiarizando com a prova. Tá ok? Aqui eu peço para salvar os scripts com o nome para você estar dando uma olhada, tá ok? Então tá tudo aí, ó, são mais ou menos 9 exercícios de fixação, tá certo? Qualquer dúvida aí, pessoal, pode estar mandando para o meu e-mail, tá certo? Então abraços aí, bons estudos.